Quem tava com saudade das nossas quartas-feiras falando sobre diabetes? No vídeo de hoje, finalmente a gente vai continuar o assunto do último vídeo sobre diabetes, onde a gente falou sobre locais de aplicação de insulina. Hoje eu vou explicar para vocês como fazer um rodízio adequado dos locais de aplicação de insulina, qual é a importância de fazer esse rodízio adequado e quais são os riscos de se fazer aplicações de insulina exatamente no mesmo local sempre. Naquele último vídeo eu tinha recebido muitos comentários de pessoas falando que sempre, desde o diagnóstico, só aplicou na barriga e acha que tá tudo certo, que não tem problema nenhum. Só que hoje eu vou explicar o porquê que não se deve fazer isso e como que a gente pode fazer um rodízio seguro sem correr nenhum risco e tudo mais, beleza? Então se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Primeiro de tudo, antes de começar a falar aqui, assim como no vídeo anterior, eu vou deixar um link de onde eu tirei todas essas informações para vocês conferirem, do artigo onde eu tirei todas essas informações, para vocês verem que eu não tô tirando essas informações do além. Eu não tô simplesmente inventando isso que eu tô falando. Realmente foi um estudo e realmente é um artigo que vale a pena você ler. Eu só tô traduzindo de uma forma um pouco mais fácil para as pessoas entenderem e em vídeo também, porque às vezes é um pouco mais visual, é uma coisa um pouquinho mais tranquila de se ver, né? Então vamos falar de rodízio. Você sabia que o rodízio nos locais de aplicação de insulina é extremamente importante tanto para ajudar no seu controle glicêmico quanto para evitar lipohipertrofia? Pois é. Para montar um rodízio adequado nos locais de aplicação de insulina, a gente precisa considerar alguns fatores que são extremamente importantes, tá? O primeiro deles é justamente quantas aplicações você vai fazer de insulina por dia. Existem alguns tipos de diabéticos que só usam insulina basal. Às vezes uma criança que acabou de ser diagnosticada, que ainda tá na fase da lua de mel. Existem as pessoas lá com diabetes tipo 2, que só vão utilizar uma aplicação de insulina. Ou às vezes ela vai fazer só 3 aplicações de insulina ao dia. Enfim, cada um tem o seu tipo de tratamento, então cada um vai precisar considerar quantas vezes aplica insulina no dia para poder fazer esse rodízio de forma mais segura, tá? Eu, no meu caso, por exemplo, eu aplico insulina todas as vezes que eu vou me alimentar. Então, se eu faço 4 aplicações de insulina por dia nas refeições, mais uma dose de insulina basal, eu preciso considerar 5 aplicações de insulina para eu poder montar o meu rodízio, beleza? Acho que ficou claro. O segundo fator para a gente considerar no nosso rodízio de aplicação de insulina é as atividades que a gente vai fazer naquele dia. Por exemplo, quem faz uso de cânulas de insulina, que usa bomba de insulina, ou quem faz uso do dispositivo que se chama iPort, que eu já falei dele aqui no canal para vocês, se vocês quiserem conhecer, o link tá aqui na descrição. Essa pessoa vai ter que ficar durante 3 dias, mais ou menos, com aquele dispositivo naquele local. E se ela, por exemplo, colocar na perna e ela vai precisar usar, sei lá, vai precisar correr muito para treinar para uma maratona e ela colocou aquele dispositivo na perna, talvez isso atrapalhe um pouco. Ela prefere colocar no braço se ela vai fazer aquela maratona. Enfim, tudo isso vai rodar em torno do que você vai fazer naquele dia ou naquela semana, ou enfim, naqueles 3 dias que você estiver com aquele dispositivo na sua perna, caso você use dispositivos. Caso você não use, você também precisa considerar, por exemplo, eu vou trabalhar de calça jeans todos os dias. Convém, durante a semana, que eu vou utilizar calça jeans todos os dias, fazer esse quadrante na perna? Que é que eu vou falar do quadrante pra vocês, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. E o último fator pra gente considerar é, obviamente, a variabilidade de absorção de insulina dependendo do local. Como eu falei pra vocês no último vídeo, um local que absorve insulina mais lentamente não quer dizer que é um local ruim para se aplicar a insulina, tá bom? Existem sim estudos que provam que o abdômen é um pouquinho mais rápido, porém, se a gente ficar aplicando no mesmo local, vai causar diversos malefícios, que é até melhor a gente fazer o rodízio e respeitar um tempo um pouquinho maior de ação de insulina quando tiver em outra área, por exemplo, na perna, no braço e tal, que tem uma absorção um pouquinho mais lenta, que a gente já sabe, do que a gente simplesmente continuar aplicando só na barriga e correr
todos os riscos que isso envolve, tá? Então, não quer dizer que um local de absorção mais lenta seja um local ruim para aplicar insulina, mas isso quer dizer que precisa ser levado em consideração quando a gente for fazer o rodízio, para a gente poder pensar nesse fator e talvez esperar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais do que 15 minutos para comer e tudo mais, entendeu? Pra gente fazer a organização desse rodízio, a gente tem que se atentar no seguinte: o espaço de aplicação precisa respeitar 1 centímetro de distância de um para outro. Então, por exemplo, em volta do meu umbigo, eu tenho 3 dedos de distância que eu preciso respeitar do umbigo para o primeiro local de aplicação. Nesse primeiro local de aplicação, eu preciso respeitar 1 centímetro para eu fazer o segundo local de aplicação. É só respeitar de 1 em 1 centímetro para poder fazer essa aplicação, para você ter certeza de que você não está aplicando exatamente no mesmo lugar. E cada um desses locais, por exemplo, o lado esquerdo do meu umbigo, de 1 em 1 centímetro, eu tenho espaço ali para aplicar em torno de 10 doses de insulina, né? De 10 aplicações de insulina. Nessas 10 aplicações de insulina, a gente chama de quadrante, tá? Essas 10 aplicações. Aí você vai ter do outro lado, do lado direito, mais 10 aplicações, que é outro quadrante. Aplicou em um quadrante, você precisa respeitar o rodízio de 14 dias, tá? É uma média aí que eles fizeram, de acordo com alguns estudos, para a pele cicatrizar totalmente e você não correr nenhum risco de lipodistrofia, tá? Antigamente, a lipodistrofia, uma das principais causas da lipodistrofia era justamente a utilização da insulina animal. Só que aí, conforme os anos foram passando, a gente foi percebendo, né? As pessoas foram percebendo que não era somente o tipo da insulina que a gente estava usando que causava a lipodistrofia. A repetição da agulha, utilizar uma mesma agulha durante várias aplicações, também é uma causa da lipohipertrofia, né, da lipodistrofia, e também o rodízio não adequado dos locais de aplicação. Então, por exemplo, se eu não respeito esses 14 dias e eu fico aplicando insulina exatamente no mesmo lugar, eu corro um risco muito maior de desenvolver a lipodistrofia do que uma pessoa que faz um rodízio adequado das aplicações de insulina, tá? Então, utilizar a agulha várias vezes pode causar essa lipodistrofia. E o que é a lipodistrofia? Ela é tipo uma espécie de um nódulo de gordura, tá? Que é formado por uma má cicatrização daquele tecido. E a lipodistrofia, ela causa várias descompensações glicêmicas porque a absorção da insulina naquele local é errada. Ela fica toda bagunçada. Para você saber se você tá com lipodistrofia, você precisa fazer tipo uma massagem para você sentir se tem algum carocinho, alguma coisa. É ideal que na sua consulta com o seu médico, seu endocrinologista, ele avalie para você, tá, os locais que você costuma aplicar insulina, para ver se não formou nenhum carocinho de lipodistrofia e tudo mais, tá? O tipo mais comum de lipodistrofia é o que a gente chama de lipohipertrofia, que é justamente esse carocinho de gordura que mexe total com a absorção da insulina. Então, como eu falei para vocês, as causas principais da lipodistrofia pode ser o tipo de insulina que você está usando, a repetição nos locais de aplicação, a reutilização das agulhas, que a gente já sabe que isso não é somente uma coisa que pode prejudicar em questão de lipodistrofia, mas também pode prejudicar em questão de infecções, porque a agulha não esterilizada, ela pode te trazer diversas complicações, então não é bom você utilizar a mesma agulha várias vezes, e também o tempo que você utilizou aquele frasco de insulina. Por isso que a insulina tem aquela durabilidade lá de 28 dias, dependendo da insulina tem um pouco mais de tempo, outras tem um pouco menos. Enfim, se você ficar utilizando insulina já velha, vamos dizer assim, isso também pode aumentar o risco da lipohipertrofia, além de que a insulina pode estar de alguma forma comprometida, né, gente? Então, respeita sempre a validade da insulina quando você utilizar, não somente para evitar lipodistrofia, mas também para evitar alguma complicação séria por algum medicamento vencido, tá? Uma coisa que a gente vê que é muito comum é que nos locais de lipohipertrofia, de lipodistrofia, a sensibilidade à dor ela pode diminuir. Então a pessoa às vezes está aplicando insulina naquele mesmo local durante muitos anos e ela gosta de aplicar naquele local justamente porque ela não sente
né, aquele local, ela não sente, não tem sensibilidade nenhuma, então ela utiliza a mesma agulha e fala que não dói, ela fica aplicando no mesmo lugar e não tá sentindo nada. Então é ideal que você faça esse autoexame e também peça para o seu médico avaliar para você se você não tem nenhum caroço de lipohipertrofia, justamente porque você não vai sentir que a sua agulha tá cega, você não vai sentir que você está aplicando em cima de um caroço. Então é ideal que outra pessoa também avalie ali para você. A recomendação oficial é que você não aplique insulina mais naquele local danificado, né, prejudicado pela lipohipertrofia, até que aquele tecido volte ao normal. O ideal mesmo é que você evite ao máximo gerar a lipohipertrofia, porque não adianta nada você ficar aplicando no mesmo lugar. Quando der lipohipertrofia ali, você troca de lugar, entendeu? O ideal mesmo é que você evite que isso aconteça para justamente não prejudicar o seu controle glicêmico e também não prejudicar o seu corpo no geral. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje sobre rodízio, como que a gente pode fazer um rodízio adequado, qual a importância do rodízio nos locais de aplicação de insulina. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente todas as quartas-feiras falamos sobre diabetes. Curte, me segue em todas as redes sociais, estão aparecendo por aqui na tela. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!